A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e misterioso: os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Vocês sabem o que são esses símbolos proféticos e o que eles representam? Eles estão relacionados ao livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que revela os eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Nesse livro, o apóstolo João narra a visão que teve de Deus e de Jesus Cristo, que lhe mostraram o que iria acontecer no futuro. João viu um livro na mão direita de Deus, que estava selado com 7 selos. Ninguém era digno de abrir esse livro, exceto o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Quando Jesus abriu cada um dos selos, ele revelou uma parte do julgamento de Deus sobre a humanidade pecadora. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os cavaleiros do Apocalipse, porque eles trazem guerras, fome, morte e perseguição. Os 3 últimos selos mostram as consequências desses julgamentos e a esperança dos fiéis a Deus. Neste vídeo, vamos explicar o significado de cada um dos selos e dos cavaleiros do Apocalipse, e como eles se relacionam com a história e com os nossos dias. O primeiro selo é aberto em Apocalipse 6, 1-2. João ouviu um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Ele vê um cavalo branco e um cavaleiro que empunha um arco e recebe uma coroa. Ele sai como vencedor determinado a vencer. Esse cavaleiro representa o Anticristo, que é uma figura maligna que vai surgir nos últimos dias para enganar as nações e se opor a Deus. Ele vai se apresentar como um líder político religioso que promete paz e prosperidade ao mundo, mas na verdade ele vai fazer aliança com Satanás e perseguir os cristãos. O cavalo branco simboliza a falsa pureza e autoridade do Anticristo. O arco representa o seu poder militar e diplomático. A coroa representa o seu domínio sobre as nações. O segundo selo é aberto em Apocalipse 6, 3-4. João ouviu outro ser vivente dizer: venha. Ele vê um cavalo vermelho e um cavaleiro que recebe uma grande espada. Ele tem poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros. Esse cavaleiro representa o espírito da guerra, que vai causar conflitos sangrentos entre as nações, as tribos, as famílias e os indivíduos. O cavalo vermelho simboliza o derramamento de sangue e a violência. A grande espada representa o instrumento da morte e do castigo. O terceiro selo é aberto em Apocalipse 6, 5-6. João ouve o terceiro ser vivente dizer: venha. Ele vê um cavalo preto e um cavaleiro que segura uma balança na mão. Ele ouve uma voz que diz o preço alto da comida nessa época. Esse cavaleiro representa o espírito da fome, que vai causar escassez e miséria no mundo. O cavalo preto simboliza a falta de vida e de esperança. A balança representa a medida da comida e do dinheiro. A voz representa a inflação e a injustiça social. O quarto selo é aberto em Apocalipse 6, 7-8. João ouve o quarto ser vivente dizer: venha. Ele vê um cavalo amarelo e um cavaleiro chamado Morte, seguido pelo Hades. Eles têm poder sobre um quarto da terra, para matar com espada, fome, peste e feras. Esse cavaleiro representa o espírito da morte, que vai causar a destruição de uma grande parte da população mundial. O cavalo amarelo simboliza a cor da doença e da decomposição. O nome Morte representa o resultado final dos julgamentos de Deus. O Hades representa o destino eterno dos ímpios. O quinto selo é aberto em Apocalipse 6, 9-11. João vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamam a Deus por justiça e vingança. Eles recebem vestes brancas e são consolados. Esse selo representa o espírito do martírio, que vai causar a perseguição e o sofrimento dos cristãos fiéis a Deus. O altar representa o lugar do sacrifício e da adoração. As almas representam os que deram a sua vida por amor a Deus. As vestes brancas representam a pureza e a recompensa dos santos. O sexto selo é aberto em Apocalipse 6, 12-17. João vê um grande terremoto que abala a terra e o céu. O sol escurece, a lua fica vermelha, as estrelas caem, as montanhas e as ilhas se movem. As pessoas se escondem nas cavernas e nas rochas, e pedem às montanhas que caíam sobre elas, para se livrarem da ira do Cordeiro. Esse selo representa o espírito da tribulação, que vai causar catástrofes, naturais e sobrenaturais no mundo. O terremoto representa o poder de Deus que sacode as estruturas do mundo. O sol, a lua e as estrelas representam as autoridades celestes e terrenas que perdem o seu brilho e a sua influência.
As montanhas e as ilhas representam os lugares de segurança e de estabilidade que são removidos. As pessoas representam os incrédulos que temem o julgamento de Deus. O sétimo céu é aberto em Apocalipse 8, 1-5. João vê um silêncio no céu por cerca de meia hora. 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar. Outro anjo oferece incenso com as orações dos santos no altar de ouro diante do trono de Deus. O anjo pega fogo do altar e o lança sobre a terra, causando trovões, vozes, relâmpagos e outro terremoto. Esse selo representa o espírito da oração, que vai preparar o mundo para os próximos julgamentos de Deus. O silêncio representa a expectativa e a reverência diante de Deus. As trombetas representam os avisos de Deus para o mundo se arrepender. O incenso representa as orações dos santos que sobem como aroma suave diante de Deus. O fogo representa a resposta de Deus às orações dos santos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre esse tema tão fascinante e profundo. Os 7 selos nos mostram que Deus tem um plano para a história e para o futuro do mundo. Eles também nos mostram que Deus é justo e santo, e que Ele vai julgar o pecado e recompensar os fiéis. Os cavaleiros do Apocalipse nos mostram que vivemos em um mundo caído e cheio de sofrimento, mas que podemos confiar na soberania e na graça e na bondade de Deus. Os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse nos ensinam algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira é que devemos estar preparados para o retorno de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. O segundo é que devemos ser fiéis a Deus e a sua palavra, mesmo diante das dificuldades e das perseguições. A terceira é que devemos orar sem cessar, pedindo a Deus que nos proteja e que intervenha na história. A quarta é que devemos ter esperança no céu, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. E a quinta é que devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas, para que elas possam se arrepender e se salvar da ira de Deus. Olha só, vou deixar um e-book grátis sobre os 5 segredos para memorizar a Bíblia no link da descrição. Com a leitura rápida deste livro de dicas, você aprenderá a fortalecer sua memória e a melhorar seus estudos bíblicos imediatamente. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário. E se você quer saber mais sobre os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse, eu recomendo que você leia o livro de Apocalipse na Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fique